tarde. Que legal, vocês já estão aí esperando. Oi, Michele. Tão ansiosos quanto eu? Eu não vou às unhas, senão tinha ruído tudo. Muito gostoso estar aqui. Dando um tempinho para o pessoal chegar. Juliano já chegou. Legal, gente. Tem uma frase de Cora Coralina que eu acho muito bacana, que ela diz que feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende com aquilo que está transferindo, né? Com aquilo que ensina. Eu acho isso muito legal, porque é muito bacana compartilhar aquilo que faz bem pra gente, aquilo que de alguma forma ajuda na nossa caminhada e tão necessário, né, esse movimento de olhar para dentro, de se reconhecer. E os meus convidados dos próximos dias estão incríveis. Juliano não conseguiu entrar, deixa eu ver aqui. Vou mandar de novo. Foi de novo. Ver se chegou. Boa tarde, Ju. Juliana, minha convidada, daqui uns dias. Tá chegando. Oi, hello. Boa Ah, tarde. Seja obrigado. bem-vindo aqui no meu Tô- clã. Meu grupo já tá aí. Muito legal. Gratidão, Juliano, por ter aceitado esse convite especial. Especial para mim, para um monte de gente que está assistindo, tenho certeza, um monte de gente vibrando comigo por esse momento de compartilhar, de fazer conexão. A gente tem aprendido muito aqui nos estudos com o Eu tô conteúdo do círculo, tentando que me o professor ajeitar para não traz para parecer nós, tão então é uma honra. mulambento. Mas eu tô Carinho nosso. totalmente mulambo. Ah, não, se arruma aí, poxa, eu Eu fiz sou o cabelo, totalmente mulambo. maquiagem. Tá Você louco? é, é isso, vamos focar na Mas aí a gente essência. valoriza a essência, né? Porque ai, bom demais. Que é o que importa, tá tudo certo. Que bom. Bom, Juliana, esse convite foi para uma série de lives que eu decidi fazer para compartilhar alguns conhecimentos, né, com base naquilo que eu estudo na psicologia transpessoal consciencial, mas ampliando isso também depois que eu conheci o seu trabalho, a psicologia de pontos fortes, isso ficou mais evidente ainda, ficou mais forte essa questão da gente olhar para as nossas virtudes, para a nossa capacidade enquanto ser humano, né? E aí foi tudo juntando assim e foi incrível. Eu conheci isso no início da terapia, quando eu comecei a fazer os cursos de terapia, né? E a psicologia consciencial, ela me mostrou um Jesus que eu não conhecia. Eu conhecia o da igreja, que era aquela coisa lá, ele lá, distante, e eu aqui, né? Aquela, muitas vezes, indignidade até de se aproximar de Jesus, né? De ter esse contato com ele, de trazer ele para o coração e usar realmente como referência. Eu conto essa minha passagem, essa relação com Jesus no primeiro capítulo do meu livro. Mas isso foi se transcorrendo de uma forma mágica, quando eu comecei a estudar as parábolas, os ensinamentos de Jesus, e as coisas foram se ampliando, né? E eu até, na divulgação, usei aquela frase que eu gosto muito, que ele diz, brilhe a vossa luz. E mostra que existe algo além do que a gente consegue perceber, né? Que é aquilo que nos limita, as nossas crenças do dia a dia, a nossa história de vida, que existe muito mais além da nossa história de vida. E isso se completou de uma forma incrível quando eu acompanhei a série que você fez do Yeshua, né? Cristo Planetário, que você trouxe essa percepção de Jesus assim de uma forma tão bonita, tão rica, que eu, sinceramente, mesmo dentro de todos aqueles estudos, ainda não tinha visto. E aí, né, as coisas vão, assim, dando um rumo para a gente de percepção, de conhecimento, que a gente tem vontade de compartilhar com todo mundo, com quem estiver disposto, né, com o coração aberto, com olhos de ver e ouvidos de ouvir, né, assim como ele disse, porque nem todo mundo ainda está pronto para algumas mensagens, para algumas reflexões, mas é fantástico. Quem ainda não assistiu, é um legado que fica, tá lá no canal do Círculo Escola, no YouTube também tem, né, disponível, gratuito, gente, uma série de lives, assim, imperdível, emocionante, reveladora, de verdade, Eu tô fantástico. em, Pode falar um pouquinho, eu, senão eu não paro.
Eu tô em cima do. Dá oi pro Eu pessoal, conta apoiei aí de aqui, ó, em você. cima do piano para poder fazer a live. Eu falei, pô, de repente rola até uma música. Aí eu vi, entrou Karen Carmelo, que é minha professora. Eu falei, ah, então não vai rolar mais música, não. Olha, Falei, agora eu tô lascado. Se eu errar agora tem que um tocar. dó maior aqui, ela já vai me falar, tá vendo? Não tá estudando. Aí a gente canta aquela música para ela de aprendiz da vida. Aprender, aprender. Ixi, Maria, agora a Karen. Olha lá, disse que Olha, vai vai, a rolar, gente viu? pode tocar sim. Além de tudo, é mandona. Ela quer prova de que eu tô treinando. Viu? É, E não tem prova melhor que essa, ó, ao lascou. vivo e a cores aí, com um monte de gente Legal. assistindo, vai E ficar você gravado. pegou você pegou a parábola pra gente ler? Quer ler ela? Peguei. Tá aqui minha colinha aqui do lado, porque não fica na cabeça, né? Mas tá aqui. Vou ler. Vamos lá. Bom, o que eu fiz sugestão para o Juliano para a gente dar uma esmiuçada aí, trazer para a nossa vida prática, é a parábola da figueira estéril contada por Jesus, né? E essa parábola diz o seguinte, ó. Cadê a parábola? Jesus conta a parábola da figueira, uma história que nos convida a refletir sobre o uso das nossas habilidades naturais. Vamos lá. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi até ela procurar figos, mas não encontrou nenhum. Por isso disse ao encarregado da vinha: há 3 anos venho procurando figos nessa figueira e não encontro nenhum. Corta-a, porque deixá-la ainda ocupando a terra é inútil. E aí o encarregado dele respondeu: Senhor, deixa ainda por mais este ano. Eu vou cavar em volta dela e colocar adubo. Talvez venha a dar frutos. Se não, aí a gente corta. E esse foi um ensinamento, né? Jesus usava as parábolas para que se tornassem atemporais e hoje a gente conseguisse adaptar para a nossa vida e refletir ali sobre os convites, né, que ele fez. E É. ainda a gente tem um pouco de dificuldade, mas estamos aí para isso, né? Para interpretar. E essa parábola ela traz 5 símbolos assim mais evidentes, né? E o primeiro deles é a figueira. E a figueira, ela representa o ser, né? A estrutura do ser que nós somos enquanto espíritos, né? Habitando um corpo físico e a nossa capacidade, porque enquanto capacidade, uma árvore, né, frutífera, ela tem um potencial gigantesco. Assim como nós também trazemos esse potencial latente. Mas aí vem a questão de desenvolver esse potencial, de colocar isso aí em movimento, né? Então, ela representa aquilo que nós temos de mais precioso, que são as nossas virtudes. E uma coisa que eu percebo, não sei se faz sentido para você, Juliano, que a gente, muitas vezes, até nos próprios tratamentos terapêuticos, é instigado a tratar aquilo que não está legal, aquilo que não é bom, as nossas dificuldades, os nossos defeitos, as inabilidades, às vezes até se forçando a fazer coisas que não são espontâneas, que não são leves para a gente fazer, né? Como eu descobri isso fazendo a mentoria contigo. E sem olhar muitas vezes para esse lado de quem nós somos em essência, né? Das nossas capacidades naturais. E eu achei fantástico É esse interessante convite à dessa parábola, percepção dessa porque forma. num outro evangelho, ela não é contada como uma parábola, é um fato. Ele está em Jerusalém, aí vê uma figueira, aí ele chega na figueira para fazer um lanche, né? Porque o figo, ele é um produto típico ali da região de Jerusalém na Uhum. época. Fígado, figo em calda, figo seco, era uma especiaria aí, era uma fruta bem consumida, como o damasco também é bem conhecido no Oriente Médio, né? E ele chega na figueira Uhum. para, né, bater aquele lanchinho antes do almoço, né? Tipo, o menino vai comer uma fruta, não estraga o almoço. Aí ele vai para pegar. Quando ele chega, não tem fruta. E ele fala, ah, maldita figueira, não sei mais o quê, né? Sua estéreo, ele dá um esporro na árvore. E no dia seguinte, eles voltam e a árvore está completamente seca. Ele fala assim,
eu não comi, também ninguém vai comer. Aí dá uma puta de uma impressão que Jesus está surtado, né? Tipo assim, nossa, Jesus, o cara que amaldiçoa a árvore, que sai, né? Mas existe um símbolo, né, muito forte nisso, que é da natureza da figueira produzir figo. Então, é como se a bênção estivesse ligada, ou uma vida de fluxo, uma vida de bênção está ligada a você agir de acordo com a sua própria natureza. Sêneca dizia que uma vida feliz é uma vida que está em harmonia com a própria natureza. Então, se a natureza da figueira é produzir figo, quando ela produz esse fruto, ela é feliz. Aliás, feliz vem de félix, que é fruto. Então, a felicidade é produzir frutos, ou seja, é ser produtivo de acordo com a sua própria natureza. Se você não tem consciência da sua própria natureza, de quem você é, de quais são os seus potenciais, você também não tem consciência de que tipo de produtividade vai levar você para um lugar de felicidade. Então percebe que numa parábolazinha ele está entregando coisas demais. Por quê? Porque a felicidade que tanta gente busca, ela está na realização. A felicidade está na produtividade. Ela é fruto daquilo que eu tenho, daquilo que eu trago como minha natureza, né? Então, se eu ajo de acordo com a minha natureza, eu vou encontrar felicidade, eu vou produzir felicidade, eu vou dar frutos de felicidade. Se eu não ajo de acordo com a minha natureza, eu começo a reter esta energia. Então, a figueira que, entre aspas, Jesus amaldiçoa, ou mesmo a figueira da parábola, né, que ele, se não der fruto, nós vamos cortar, não sei mais o quê. No fundo, ele está dizendo, alguém que vive contra a sua própria natureza não tem razão de ser, vai ficar perdido, não é? Veja, e pensa uma coisa assim, a árvore, ela tira os nutrientes do solo, a água do solo, ela retém ali nutrientes, sais minerais, ela cria sua seiva, essa seiva é processada, é metabolizada, entre aspas, pela fotossíntese, condensa a luz, tudo isso para quê? Para entregar alguma coisa, que é um fruto. Se tudo isso acontece e esse fruto não vem, todo esse ciclo de energia fica lá dentro. É a mesma coisa com uma pessoa, quer dizer, eu tenho uma natureza, eu tenho um conjunto de talentos, de habilidades que eu posso entregar para a vida algo de bom baseado nisso. Se eu não entrego este fruto, este que vem de Félix, eu não encontro felicidade. Por isso que quando a Organização Mundial de Saúde ela apresenta o seu protocolo de qualidade de vida, ela fala que a qualidade de vida, o bem-estar, a felicidade depende da integração de sistemas. Então a gente está falando dos domínios biológico, psicológico, social, ambiental, funcional e espiritual. Isso é exato. Exatamente. Então, assim, E não a ausência de você não está doenças, né? falando, quando você pensa numa vida completa, numa vida plena, você está pensando em entregar frutos ou em frutificar em todas essas áreas, né? Então, é muito louco como essa natureza da realização, né? A autorrealização, eu me sentir realizado, eu me sentir feliz, eu me sentir produtivo, eu me sentir útil para a sociedade, para o outro, para o meio, me coloca nesse caminho de flow, nesse caminho de sentido, né? Nos três sentidos que a palavra sentido tem, né? Sentido de significado, sentido de direção e sentido daquilo que mexe aqui dentro, que conversa com essa natureza essencial que eu tenho. Uhum. Exatamente. E é incrível quando é perceptível isso, né, dentro dos processos de doença, da própria depressão, o quanto a pessoa que está desconectada disso,
dos valores essenciais dela, daquilo que ela pode oferecer para o mundo, o quanto isso gera um vazio existencial, né? Uma falta de propósito, uma falta de sentido. A pessoa até faz, mas ela não se sente completa, não se sente realizada com aquilo que faz. E aí vem a ansiedade, aí vem um monte de coisa como consequência, né? Porque, imagina, viver a vida inteira daquele jeito, é aquilo e pronto, até onde vai, né? Sobrevivendo, na verdade, e não vivendo. E a felicidade, ela está no processo, né? E não em um lugar. E a gente, às vezes, é condicionado a chegar em algum lugar para ser feliz. Onde a gente vai conseguindo ver isso, vivenciar isso na caminhada. E é compartilhando, aprendendo, compartilhando aquilo que a gente tem de melhor. Mas para isso a gente precisa descobrir, né, as nossas habilidades. Isso é extremamente importante. E isso não é ensinado na escola. Nós não tivemos essa cultura, né, de olhar para aquilo que tem de bom. Nós fomos cobrados por aquilo que a gente não fazia de bom. Os erros, eles foram apontados com bastante clareza, mas os acertos, muitas vezes, eram ignorados, não eram valorizados como poderia ser, né? Quando eu passei por Dubai em 2017, e o sheik de Dubai, ou seja, o rei de Dubai, né? Ele tem essa meta, né? Que é a felicidade. A felicidade é uma meta do governo de Dubai. É a prioridade de todos os departamentos, de todos os ministérios, é a felicidade. Ele lançou um livro chamado Felicidade e Positividade. E ele defende a felicidade como um estilo de vida e a positividade como um mindset, como um estado mental. Um estado mental positivo para um estilo de vida de felicidade. Então, quando eu penso na felicidade como um estilo de vida, eu consigo entender que a felicidade é uma escolha. Né? Eu escolho ser feliz. Ela não é um destino, ela não é uma meta a ser alcançada. A minha meta é ser feliz. Não, ela pode ser incorporada como um estilo de vida, né? Um estilo de vida, um mindset. Quando eu incorporo a felicidade como um mindset, eu começo a perceber que tudo o que eu produzo, mais uma vez, em harmonia com a minha natureza, me faz feliz, né? A gente cai inevitavelmente na propaganda do mercado, né? O que faz você feliz? O que faz você feliz? Você que faz. Você faz o que te faz feliz, né? Quer dizer, eu faço o que me faz feliz. Eu faço o que me faz feliz? Essa é uma grande pergunta. Eu faço o que me faz feliz? Ou eu faço de uma maneira que eu fico feliz com aquilo que eu fiz? Né? Mesmo que eu não faça aquilo que me faz feliz, mas eu faço o que eu tenho que fazer de uma maneira que eu fique feliz com aquilo que eu fiz? Eu escolho estar feliz ou ser feliz em todos os momentos? Eu escolho ou não? Eu escolho encarar a vida mal. Porque também, quando a gente pensa em felicidade como estilo de vida, também não dá para esquecer daquele desenhinho que sempre, daquele cara mais trevoso, assim, né? Que sempre tem uma nuvem em cima da cabeça dele, chovendo, né? E em cima dele sempre está chovendo. Em cima dele sempre o tempo está feio, sempre o tempo está ruim. São coisas ou são decisões que a gente toma na dinâmica da nossa mente, né? A dinâmica a nossa mente é a grande seiva, né? A nossa força mental, a nossa energia mental é a grande seiva que corre nessa árvore, nessa figueira que cada um de nós é. Quando essa seiva encontra o seu destino, ela floresce, ela frutifica, ela dá fruto, ela dá felicidade, né? E essa felicidade, eu tô lembrando porque essa semana aqui eu falei que a gente começou oficialmente a catequese lá em casa, né? Estamos assistindo todos os filmes do Harry Potter. Então isso para nós é o equivalente à catequese, né? Catequese. Estamos em Aqui Harry nós estamos Potter, no já Kung estamos Fu Panda ainda. no Enigma do Príncipe, agora só falta Relíquias da Morte. E é muito louco, eu tenho aproveitado muito, muito, muito a dinâmica do filme para a gente conversar muito sobre espiritualidade, sobre a força da mente,
né? O que que é a magia? Quando você olha para toda a sequência de Harry Potter e você entende que, na verdade, todos aqueles personagens, eles representam dinâmicas psíquicas da nossa mente, né? Então, você começa a entender os feitiços, por exemplo, o Expecto Patronus. Então, o que é o Expecto Patronus? Vem um dementador, ou seja, vem uma força que rouba toda a sua alegria, toda a sua esperança, toda a sua vontade de viver. Ele suga, né? Aquele bichão, ele vem com aquela boca e suga toda a alegria de viver da pessoa. Ele vai secando a pessoa. E aí vem o feitiço Expecto Patronus, que na própria aula, né, eles ensinam lá. Pense na memória do dia mais feliz que você teve. E aí permita que essa energia venha e saia Expecto Patronus. Ou seja, quando eu olho para trás e eu lembro dos momentos mais felizes da minha vida, essa felicidade me dá força, me dá energia, me dá um Expecto Patronus para que eu combata todo problema ou toda dificuldade, tudo aquilo que drena minha energia hoje. Tudo aquilo que drena minha energia hoje. Então, mais do que dar fruto e do que ser feliz, quando a gente consegue se harmonizar com a própria natureza, a gente cria essas âncoras de realização na nossa história. E essas âncoras de realização são expecto patronus. Elas dizem para mim, ei, é possível. Ei, essa situação que está te drenando, ela está te drenando porque você não está agindo de acordo com a sua natureza. Mas olha ali, naquele momento, quando você agiu de acordo com a sua natureza, você teve felicidade. Então, através desse patrono, esse momento do passado ancora em você um certo know-how de como agir no presente. Eu não sei se você se lembra, mas a gente fez uma dinâmica na nossa mentoria que chamava Talentos em Ação, que a gente olhava para o passado e via momentos de treta em que você teve um puta de um dia usando um daqueles talentos. Olha, o que a Gallup ensina não é diferente do que Hogwarts ensina. Expecto Patronus. Gente, vou É assistir Harry maravilhoso, Potter agora, porque refletir, tudo, aprender que tá tudo tudo, certo. tudo, tudo. Essa Mas é verdade. chave, né? Eu acho que a gente aprendeu muito no ano passado, ao longo dos estudos, principalmente por causa do jeito de ver a vida do Paramahansa Yogananda. Porque ele, como oriental, ele está acostumado a falar o idioma simbólico. E no fundo, todas as parábolas de Jesus, elas estão ensinando sobre dinâmicas psíquicas. Daí que a gente entende, por exemplo, que o reino de Deus não é um lugar, não é um plano de governo, não é um palácio que vai descer do céu, não é uma dimensão que eu vou. Não. O reino de Deus, ele é um estado de consciência. Então, quando eu atinjo esse estado de consciência, eu entendo que o reino está dentro de mim. Ele falou isso, o reino está dentro de mim. Né? O reino está dentro de cada um. Olha, o reino já chegou para vocês. Ele falou, o reino já chegou? Cadê, né? Onde que está? Né? Você só começa a entender realmente as parábolas quando você começa a perceber que É, todas as parábolas têm a ver com dinâmicas mentais. Assim como todos os feitiços em Harry Potter têm a ver com dinâmicas mentais. Né? O mal e o bem, né? Tanto é que uma parte do Voldemort está dentro dele. Uma parte do Lorde das Trevas está dentro dele. Né? E essa sim. dualidade, ela convive, ela se enfrenta. Né? Então, muitas vezes, nessa dualidade, como a gente vê muito bem em Harry Potter, eu sei que o tema de hoje é Figueira e não Harry Potter, mas é que eu estou na semana da catequese. Mas é que essa Eu vou mudar dinâmica, o muitas título da vezes, da live depois. polaridade, ela faz com que a gente não tenha tanta certeza da nossa identidade. E para que a gente alcance esse estado de harmonia, onde eu realizo a partir daquilo que eu sou, onde eu entro em harmonia com quem eu sou, a minha identidade é fundamental. É fundamental eu saber quem eu sou.
Só que muitas vezes é difícil demais olhar para dentro de si e constatar a própria incompetência evolutiva. Falar assim, nossa, eu sou mal também, né? Eu não sou só bonzinho. Eu não solto pum de Glade. Eu tenho coisa aqui que cheira mal ainda, né? Como naquela passagem de Lázaro, né? Que Lázaro já está 4 dias morto e a irmã dele fala assim para Jesus, o senhor vai querer que abra esse túmulo? Já cheira mal, né? Aquilo ali é um outro exemplo de dinâmica mental. Tem coisas que a gente enterra fundo dentro de nós, bota uma pedra na frente, Jesus chega e fala, tira a pedra. E você fala, não, Senhor, não vou mexer nisso, não, já cheira mal, né? Essa minha história, esse meu momento de vida aí, ele não cheira muito bem, ele cheira mal, né? Ele cheira mal, mas não, Jesus, esse cara que vai, né? Jesus, ele representa muito bem em todo o evangelho o quê? A força da energia crística, a força da consciência crística que está chamando a gente para fora. Está dizendo, ei, está na hora de você produzir fruto, ei, está na hora de você vir, ei, está na hora de você ser feliz, ei, está na hora de você manifestar a sua real natureza, né? E a mágica de perceber isso é sair desse posicionamento de vítima que a gente assume na vida, né? Que as coisas fora precisam estar bem, precisam ser favoráveis para que eu esteja bem ou para que eu me sinta feliz, né? E quando a gente tem essa tomada de consciência, essa mudança de mindset que você falou, de que o poder está tudo aqui, que a gente tem condições de criar a realidade, a interpretação do que nós fazemos, como consequência também modificar o resultado das coisas ao nosso redor, né? É fantástico esse movimento de autorresponsabilidade, de você poder ter o domínio, não vai ter o controle total, o controle também é do ego, mas o domínio de algumas coisas, do que acontece ao seu redor, do que você cria para a sua vida. É libertador isso, né? Saber que nós podemos produzir esse estado de felicidade a partir de como a gente interpreta e como a gente condiciona os nossos pensamentos. Eu vou sair de Pensamento, Parábola da sentimento, Figueira e né? Harry Potter e vou para Resulta em Três ação também. Porquinhos, pode? Mas é que você falando de autorresponsabilidade, me veio imediatamente em mente a parábola dos 3 porquinhos, né? Que é mais uma vez, se eu entendo que toda parábola, que todo conto, ele está falando sobre dinâmicas mentais, é muito impressionante, porque a gente tem o porquinho que faz a casa de palha, o porquinho que faz a casa de madeira e o porquinho que faz a casa de tijolo, né? A casa de palha é a mente idiota. É a estrutura mental que não se cuida, que se vitimiza, que não olha para si, que é frágil. A estrutura de madeira Superficial. é aquele cara um pouquinho mais, né? Ele já parou de falar da vida dos outros, agora ele só fala do que está acontecendo, né? Ele só reclama da dele. Mas o porquinho que faz a Reclama casa da de dele. tijolo, ele é um porquinho, veja, o que é o tijolo, senão blocos concretos que são intertravados. Uma parede de tijolo, ela representa uma coisa chamada consistência. Porque é tijolo sobre tijolo sobre tijolo, linha após linha, então é consistência sobre o tempo. Logo, se eu quero ter uma mente forte, eu preciso parar de choramingar palhas e madeiras e eu preciso começar a sentar blocos concretos na minha vida mental, na minha vida psíquica, blocos de autoconhecimento, blocos de espiritualidade, blocos de autorresponsabilidade, de autonomia, de independência. Eu preciso assentar esses blocos, porque quando eu assento esses blocos de forma consistente ao longo do tempo, eu crio uma casa mental sólida. Então, pode vir o Lobo Mal, pode vir o Lord Voldemort, pode vir Pilatos, pode vir quem for soprar, que não vai cair. A minha mente é mais forte, a minha mente é mais forte do que toda a intempérie que acontece ao meu redor. Não é? O que a gente vê hoje, por exemplo, você pega o mercado financeiro. O mercado financeiro ele é feito de mentes que moram em casas de palha. Qualquer coisa,
uma especulação, é um pânico que causa prejuízo no mundo inteiro. Alguns poucos têm casas de madeira e dominam esses que têm casas de palha. E alguns, muito poucos, têm casas de tijolos que dominam todos os outros. E para eles, o vendaval é ótimo. Né? Tem sempre alguém tirando vantagem do vendaval que destrói as casas de palha por aí. Tem sempre alguém tirando vantagem de um estado mental que é frágil diante da realidade. Pare e pensa. Quem são os porquinhos que estão dominando hoje em dia? E quem são os porquinhos que estão sofrendo? Por que eu preciso ser um porquinho que sofre com o vendaval da vida? Né? O que me falta para construir? Você entende? Me falta consistência no tempo, me falta colocar bloco atrás de bloco. Bloco atrás de bloco constrói, de fato, um estado de confiança. Confiança. Por quê? A confiança ela é fruto da consistência ao longo do tempo. Eu não confio se algo não se manifestar de forma consistente ao longo do tempo, repetidamente, solidamente. Quando isso acontece, eu confio. Se eu confio, eu entro num estado de flow que é interessante, que é aquele estado onde eu sei que, né? Eu sei que vai dar certo, eu sei que eu vou ser feliz, eu sei que eu vou chegar, eu sei que é um saber interior, é algo intuitivo que me move. Esse saber da consciência, da confiança, né? Esse saber intuitivo da confiança que me diz assim, eu sei que, ele vai me levar para um outro estado, que é o da competência. Se eu sei que, eu vou construir o saber como. Confiança é quando eu sei que. Competência é quando eu sei como. Então eu paro simplesmente de ficar brisando, de achar, um dia tudo vai dar certo, vou jogar para o universo vai responder. Não. O universo já te deu todos os elementos. Imagina se essa figueira fala assim, não, eu vou jogar para o universo porque uma hora vai aparecer figo no meu galho. Vai tomar 2 chineladas de Jesus e não uma só. Porque não dá para. Você não pode, a figueira não pode terceirizar para o universo a produção do seu fruto. Assim como nós não podemos terceirizar para o universo a nossa realização. A nossa realização ela precisa ser fruto de competência. E competência a gente constrói. Exatamente. Estava pensando aqui nesse movimento, né, da gente, o próprio vitimismo e essa dependência de que as coisas, o universo, a vida, meu patrão, a sociedade, qualquer coisa, traga aquilo que eu posso ter o poder de atrair, de construir na minha vida, né? O quanto a gente precisa também tomar essa posição e perceber que nem sempre as coisas vão ser favoráveis como a gente gostaria. Existe ainda uma ilusão de que para você ser feliz tem que estar tudo perfeito, nem o ventinho pode vir, né, derrubar a sua casinha de palha. Mas essa consistência que você disse, quando a gente vai construindo, as experiências vão vindo e você vai conseguindo perceber nelas o aprendizado, o desafio, a oportunidade de crescimento, sem a lamentação, sem a reclamação, a transferência de responsabilidade, né? E aí sim as coisas vão se solidificando, a gente se sente mais consciente e seguro na vida. E isso leva para o segundo símbolo aqui, que são os 3 anos, que representam simbolicamente o tempo para a gente desenvolver as nossas habilidades, né? Para produzir resultados. Então, direciona que existe um tempo, nós temos um tempo para desenvolver. E às vezes a gente desperdiça isso. Não tem conhecimento, não tem o bom uso do tempo, né? É um número muito interessante, porque ele o 3 o 3 ele é a unidade que vem morar no meio da dualidade. 3 é o número da espiritualidade. Porque é o uno, aquele que é um, ele se manifesta em 2. Pensa numa pirâmide, né? O uno, ele se manifesta em 2. Então, quando este uno habita o meio da polaridade, você tem 3. O 3 é o número da lógica, o número da razão, o número do espírito.
A está para B como B está para C. Né? Quando eu entendo que 3 é o número da razão, é o número da lógica, da inteligência, e a inteligência ela é uma manifestação do espírito, então esse tempo é um tempo que o espírito tem para manifestar a sua inteligência e fazer a sua escolha. Quando eu faço escolhas, eu estou adubando a possibilidade de produzir frutos. De produzir frutos. E mais uma vez, escolhas conscientes. E aí a gente Escolhas cai conscientes, né? Mais justamente importante de tudo. na questão do quanto a felicidade é um estilo de vida. Entende? Porque eu, no meu espírito, eu escolho ser feliz. Entende? Você é curioso, porque a felicidade, ela não tem a ver com você poder ter tudo que você quer ter. A felicidade, ela é muito mais sobre você ter consciência e valorizar tudo aquilo que você já tem. A felicidade ela mora muito mais nessa proporção. Eu não estou dizendo que é impossível ser feliz rico ou impossível ser feliz pobre. Eu estou dizendo que felicidade ela também é um estado de consciência, ela é uma escolha. Ela independe. Claro que Ela independe disso, quando a né? gente fala de necessidades básicas fundamentais, existem necessidades fundamentais que, se não forem atendidas, é impossível o sujeito ser feliz. Você não pode falar de felicidade com uma pessoa que está passando fome. Ela não tem condições físicas para assimilar Sim. aquilo que está falando. Então, existem necessidades fisiológicas, necessidades de saúde, de segurança, são necessidades básicas. Mas existem pesquisas bem interessantes. Dinheiro afeta diretamente a proporção da sua felicidade até a casa de 3, 4 mil dólares. Depois de 3, 4 mil dólares, que é uma renda que, em tese, você consegue bancar uma vida bacana, você consegue pagar suas contas, você consegue morar, você consegue se locomover, se alimentar, proporcionar algum tipo de conforto. Para cima disso, o impacto do volume de dinheiro que a pessoa gera com a quantidade de felicidade que ela sente não é proporcional. Não é proporcional. Por isso a felicidade está muito mais em valorizar aquilo que eu tenho do que em ter tudo aquilo que eu quero. Até porque eu não sei o que eu quero, né? Eu nem sei o que eu quero, se eu quero o que eu quero, ou se eu quero que outros quiserem que eu quisesse, né? Porque no mundo que a gente está hoje, a gente sempre quer alguma coisa que alguém quis que a gente quisesse, né? Eu sempre entrei, basta você rolar o seu Instagram que já vai aparecer um monte de coisa que outros quiseram que você quisesse, né? Você senta sem precisar de nada. Você sai do Instagram, você já passou 3 vezes no Mercado Livre e comprou alguma coisa. Quer dizer, não preciso mais quero. É, tipo A Polishop. série Não Preciso Mais Quero. Você era feliz até descobrir Bem que existia isso facas agora. Guinness. Sabe que Até descobri eu que lembro, não tinha aquilo, né? eu sou Agora vem a publicitário, minha dependência. primeira formação É. técnica é propaganda e marketing, né? E fiz colégio técnico. E eu sou uma vítima do marketing total, assim, né? E uma vez assistindo aqueles programas que tinha do 011 1406, né? Que eram televendas, e ligue agora, mas espere não é só e tudo mais. Pai, não sei o que, assistindo aquilo e tal, e vindo. Cara, eu entrava numa pira, que eu falava assim, cara, eu preciso desse pressurizador de água VAP com cano e cilindro de cobre e mangueira de 15 metros. Eu preciso, eu não sei como eu vivi sem isso até agora, tá me dando taquicardia, né? Eu preciso dessa faca guinso que corta até cano de ferro e como que eu consegui viver sem isso, né? Aí uma vez eu comprei um produto desses, né? E eu me lembro que, cara, a tomada de decisão foi uma coisa eufórica. Nossa, eu preciso, eu posso, eu vou, eu quero, comprei e tal. No dia, passou os dias que chegou o produto,
que eu saí daquele estado de devaneio, né? Na hora que você abre a caixa, você fala, que bosta foi essa que eu comprei? Que merda, pra que serve isso? Aí você usa uma vez, você usa duas vezes, você usa três vezes, você fala assim, cara, que saco ter que usar isso. E aí o negócio vai para um canto. Então existia toda uma magia que deixa de existir, sabe? Tá lá a minha Juicer Philips Valita, ela tá lá encostada, lá. Ai, mas você pode fazer suco todo dia, você pode ter a pele maravilhosa, você pode comer um bagaço, você pode fazer adubo, você pode ter uma horta, você fala, nossa, é agora. Vou começar a fazer suco todo dia, né? E com o bagaço eu vou fazer uma horta no terreno baldio que tem do lado da minha casa e eu vou fazer, distribuir verdura orgânica para o bairro. Cara, e no dia seguinte você acorda e você fala assim, filho, não viaja. Tá todo mundo rindo aqui embaixo. Quem tem umas Juicer Philips Valita encostada em casa, levanta a mão. Atire o primeiro Quem não se Bitcoin. identifica, tira a primeira pedra também. Quantas dessas? É, coisas que a gente acha que vai salvar a vida, né? Não vive mais sem, depois que conhece. Mas já mostra ali alguma coisa sobre Ah, a gente nesse eu movimento, me né? É lembro uma possibilidade de se 2020, sei conhecer. lá, eu tinha acabado de me separar e precisava montar um apartamento, mas não tinha tudo. E era uma desgraça, assim, era uma correria e um trabalho intenso, recomeçando tudo. Eu não tinha sofá no meu apartamento, não tinha mesa para comer, né? E eu me lembro que aí era a semana que o Lorenzo passava comigo, então tinha o tapete, tinha a televisão, aí eu peguei uma mesinha de canto, pus uma toalha, né? Aí pegou um balde, virei o balde de ponta cabeça, porque o balde dava exatamente a altura da mesinha de canto. Aí ele sentou no balde e eu pus ali, forrei ele aqui com guardanapo e comi, eu servi ele ali e tal, não sei o quê, ele vendo o desenho, almoçando e tudo mais. E é uma cena que me marcou muito, assim. Porque no dia seguinte, ele falou assim, ai pai, tô com fome, vamos comer? Eu falei, vamos. Aí ele falou assim, você monta meu restaurante ali na sala? Você pode montar meu restaurante na sala? E era a mesinha de canto, o balde virado de ponta cabeça, né? Com o pratinho dele. Era o restaurante. Então, a felicidade, ela realmente ela depende muito, mas muito menos de coisas e muito mais de experiências e relacionamentos significativos. Eu realmente acredito que a evolução ela está diretamente ligada à nossa capacidade de construir relações. Eu acho que quando a gente fala de frutos, né, voltando à figueira para fingir que a gente está dentro da pauta, quando eu falo de frutos, eu acho que o maior fruto da Sim. evolução é a construção de relacionamentos de qualidade. Então, quando eu construo relacionamentos de qualidade, que são relacionamentos significativos, relacionamentos que significam, relacionamentos que constroem sentido, que me dão direção, que me fazem de fato sentir parte de alguma coisa, né? Parte de algo maior que eu mesmo. Esses relacionamentos, eles me são fonte de felicidade. Isso faz sentido, né? Isso faz sentido. Essas pequenas coisas aí, como a Verônica está falando, né? Eu acho até, Verônica, que a gente não pode mais dizer pequenas coisas, são grandes coisas, né? Então, assistir Harry Potter com meu filho, que eu não estava São brincando, né? Que eu estou grandes. assistindo Harry Potter como a nossa catequese, isso não é uma pequena coisa, isso é a grande coisa. Isso é a grande coisa. Pequenas são as outras coisas que nós achamos que são grandes e não são. Entende? Não tem a ver com mudar o mundo, tem a ver com mudar o meu mundo, com afetar o meu mundo. E essa é a grande diferença, né? Quando eu construo a felicidade como um estilo de vida, quando eu vivo a felicidade como um estilo de vida, eu me lembro, cara, puta, foram muitos perrengues, assim, logo depois de separação, e viajava sempre para estar com ele e tal, né? E olha, foram momentos fantásticos, assim, porque a grana era curta, e quando a grana é curta, você tem que ser criativo. Mas se a felicidade é um estilo de vida, a grana, beleza, se tá com pouca grana, tá com muita. Eu lembro que a gente ia na Calunga,
Eu comprei uma vez 3 pincéis atômicos daqueles largos, que faz propaganda de mercado, sabe? Tipo, a 100 o quilo, 50,90 e tal. Eu peguei uns canetões daquele, peguei umas quatro, cinco folhas grandes. E aí a gente sentou na sala e a gente começou a desenhar nessas folhas quarteirões, calçadas, ruas, faixas de pedestre. E a gente começou, e aí eu pegava outra folha e a gente começou a recortar, então a gente fazia lanchonete, a casa. Eu sei que nós criamos uma cidade, recortando, colando e desenhando. E a gente cocriou aquilo, né? E eu tenho alguns elementos desses, assim, de brinquedos que a gente fez o brinquedo porque a grana estava curta mesmo, né? E que, cara, nossa, a gente brincou muito com aqueles brinquedos, muito com aqueles brinquedos. Então eu vejo que, de fato, quando a felicidade ela é um estilo de vida, ela me ajuda a construir relações de qualidade. E essas relações de qualidade, elas frutificam num caminho de construção da minha consciência, de evolução da minha consciência. A minha consciência evolui, ela avança na medida em que eu consigo frutificar independente do terreno. Independente do terreno onde eu estou, independente de tudo, porque é uma escolha. São os tais dos 3 anos ligados ao espírito. Oh, achou que eu estava viajando, que eu ia me perder, mas não me perdi. Você viu, né? Voltou! Tá conectado. Não. Hoje eu estava, antes da live, eu estava fazendo um atendimento e estava falando aí, eu lembrei. E a pessoa estava contando sobre a história de vida, dificuldades materiais que ela passou fome, né? E aí, é claro, isso é comovente, mas teve um momento que ela falou assim, mas a fome eu não me lembro mais. Eu me lembro da ausência da Olha minha que mãe e do fantástico. meu pai. Isso me dói muito mais do que a fome que eu passei. Porque o que marca a gente é a convivência, né? É o outro. O que importa são as pessoas. Mas, às vezes, nós vamos por uma necessidade, por desconhecimento também, por ignorância, alternando esses papéis, né? E Aliás, é colocando interessante prioridade onde isso, né? não Porque existem. uma vez eu li num livro que prioridade não se conjuga no plural. Porque prioridade vem de priori e priori vem de primeiro, de um. E não, você não pode ter 2 primeiros, você só tem um. Então prioridade é sempre algo que é no singular, né? Uhum. E isso é muito importante, porque quando a gente começa a entender, tá bom, qual é a minha prioridade de fato? O que é que vem primeiro de fato na minha vida? Quando eu sou capaz de eleger isso, quando eu sou capaz de dizer assim, o que é importante, de fato para mim, eu começo a focar a minha energia e a minha escolha nisso que importa, nisso que é mais importante. E todas as outras coisas, não é que eu não foco energia, mas eu doso a minha energia. Eu escolho. Eu acho que essa é o grande poder, vamos falar assim, que a consciência traz. Qual é o grande poder do autoconhecimento? Qual é o grande Uhum. poder de uma consciência expandida? É o poder de saber fazer escolhas. Se eu sei fazer escolhas maduras, conscientes, né? Eu escolho onde eu vou investir a minha energia. Eu escolho onde eu vou investir o meu tempo de vida. E porque eu faço essa escolha, eu frutifico. Eu acho que a consciência, ela tem muito a ver com aquela coisa da poda. Sabe assim? Que galho merece ficar e que galho precisa ser cortado. Que galho precisa ser cortado? Sabe aquela coisa do... Já viu falar... Sabe por que que tem, por exemplo, numa Exatamente. garrafa de vinho... Aqui que já... Assunto de happy hour, né? Sabe por que que tem numa garrafa de vinho aquele negócio de reservado? Porque na parreira, eles Hum. escolhem primeiro as melhores parreiras. E nessas parreiras, eles vão escolher os melhores ramos, que vão produzir as melhores frutas. Então eles vão podando a parreira. Eles vão cortando os demais galhos. Os galhos onde eles veem que não existe um potencial produtivo de acordo com o nível de qualidade de fruta que eles querem, eles cortam.
E eles focam a seiva para aqueles galhos que parecem ser mais promissores. Por isso eles fazem uma reserva. Aqueles galhos são reservados. Entende? É como se houvesse uma reserva e a seiva fosse somente para ali. Logo, com essa reserva, com essa escolha, eu produzo uma qualidade de fruta melhor. E ao produzir uma qualidade de fruta melhor, eu produzo uma qualidade de vinho melhor. Tudo isso baseado em escolhas. Tudo isso baseado em eleger aquilo que merece a energia. Entende? Eu elejo aquilo que merece a minha energia. Então, voltando mais uma vez para a figueira, né? Por que a gente poda uma árvore? A gente poda uma árvore, ou você poda uma árvore frutífera, porque você faz a escolha de qual parte dessa árvore merece receber maior energia. Voltando, se eu penso que a figueira é a minha mente, eu preciso aprender a eleger prioridade para que eu saiba aonde direcionar a minha energia, aonde aplicar a minha energia. Ou seja, dentro dos pensamentos que ramificam na minha mente, o que é que merece a minha energia? O que é que merece o meu tempo de vida? O que é que merece? Atenção, o mesmo. Tem mais um símbolo, que é o homem. O homem que quer cortar a figueira. Ele representa esses movimentos ainda chamados, né, na psicologia transpessoal, dos movimentos egóicos, de menos-valia, de inferioridade, sentimentos de incapacidade, baixa estima, né? Esses comportamentos negativos que impedem ou que às vezes querem impedir a gente de acessar essa consciência e desenvolver esses valores que a gente tem. E aí a necessidade de olhar para mudar isso de uma forma positiva, desenvolvendo essa consciência que você falou, né? De identificação do que vai além, do que pode ser feito além daquilo que a gente tem como limitação. Porque muitas vezes a síndrome de Gabriela está ali, né? Eu nasci assim, você sempre assim. E o movimento de transmutação de algumas coisas, nós podemos alcançar através dessa percepção, né? Do que você está falando aí, de se conhecer, o que a gente também estuda na psicologia transpessoal, que é o movimento do autoconhecimento, que leva ao autodomínio e, como consequência, a autotransformação. Porque conhecendo quem você é em profundidade, sabendo do seu lado luz, do seu lado sombra, e sabendo do seu potencial, você pode ter o domínio, manejando isso, né, para ir colocando suas habilidades em movimento na vida. Esse é o convite desse símbolo do homem. Você já falou bastante sobre Eu ele, cortei, eu o furei a contexto todo pauta. aí, né? Você pulou, mas tá ótimo, já ajudou. E aí tem mais um, que é o encarregado da vinha, aquele que representa a misericórdia divina, que é expressa através dessas oportunidades que a gente tem. E aí a gente pode ver isso também como o encorajamento ali para as nossas habilidades positivas, né? Para o desenvolvimento delas. Ele foi lá e deu uma chance. São chances que a gente tem constantemente, né? A vida coloca essas oportunidades diárias e a cada instante para que a gente possa desenvolver isso. Não é, você errou, não conseguiu, acabou, você não tem mais chance de reverter essa situação. Tudo é possível, né? Como disse Chico, a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode recomeçar e fazer um fim diferente. Com essa proposta de sempre recomeçar, né? De acessar essa estrutura de capacidade que a gente tem. Isso é muito legal, Com conhecendo certeza. as habilidades Quanto naturais, né? mais eu conheço a minha essência, quanto mais eu conheço o meu potencial natural, aquilo que naturalmente flui em mim, mais eu tenho clareza para fazer escolhas, né? Eu acho que a escolha mais importante que a gente faz é a escolha de onde a gente aplica o nosso tempo, né? Porque eu percebo muitas pessoas, elas sentem que não que estão sem tempo. Nossa, o tempo está passando mais rápido.
Aí começa aquelas coisas, né? Tipo, ai, porque o planeta tá girando mais rápido, é o salto Uhum. quântico, é não sei mais o quê. É o Nibiru, é o Júpiter, é o Começa a Mercúrio justificar, retrógrado. mas na Ah, verdade não, criatura, é a sua falta de foco, é sempre entende? fora, né? O Nunca tempo de... é dentro. É, o tempo É tá sua passando projeção mais para o rápido porque futuro, você tá não toda sabe hora eleger no prioridade, porque você não futuro, sabe não escolher, vive não sabe o presente seu na tempo. casa. Não tem nada a ver. Mas é duro falar isso. Aí a pessoa fala assim, mas que o tempo tá passando mais rápido, tá. Você fala, tudo bem, tá passando mesmo, vamos ficar assim. É, durava, mas você Quando a também não gente tinha era WhatsApp, criança, não né? era assim. Um dia durava uma eternidade. Mas por quê? É, Porque a criança, ela vive o aqui e agora, né? Ela degusta ali do momento presente, ela usufrui do que ela está fazendo. E a gente cresce e vai perdendo essa habilidade, se projetando para o futuro ou para o passado. Fica e pendulando também aí, né? porque, quer Na dizer, você depressão e na cresce, aí ansiedade da vida. você começa a usar redes sociais, você começa a ter o WhatsApp, você começa a navegar, e aí você começa a perder completamente o seu foco, né? Se tem uma verdade inconveniente sobre cada um de nós, ela está ali no administração, no ferramentas de sistema do celular, onde você vê o tempo que você investiu da sua vida por dia em cada um dos seus aplicativos. Ali está a verdade inconveniente sobre foco. Né? O quanto tempo a gente perde, né? Eu me lembro que uma vez eu dei uma surtada, eu falei, eu vou tirar férias, joguei o celular na gaveta do criado mudo e fui. Não levei. Ele ficou desligado em casa. Claro que aí você tem que tomar certas providências, do tipo carteira, mapa, coisas e tal, né? Mas fui. E eu me lembro que em uma semana eu li Que 4 tem tudo lá. livros, sem deixar de conviver com ninguém, sem deixar de fazer nada. Só no tempo que eu ficaria no celular, eu sacava o livro e lia. Então, assim, questão de prioridade, né? É. Só trocou. Isso aí. Tem o último aqui. E o mais importante, puxando a sardinha, né? Que é o adubo, que representa a graça de Deus, né, de poder ajudar as pessoas a crescer, produzir frutos. Isso pode ser visto como essa necessidade da gente buscar recursos, Não, ferramentas que nos total. ajudam a desenvolver essas habilidades. O autoconhecimento, a prática terapêutica, os estudos do círculo, que mais? Noção, bom senso, né? Bom senso, Parar de frescura, tomar jeito na se vida, é um bom mancola de vez em adubo também. quando. Não, mas é verdade. Se a gente parar para pensar É, aquilo que aduba a nossa capacidade mas mental de é, produzir mas é extremamente felicidade, importante. né? A gente entra muito com a questão do expecto patronus, né? Se alimentar com as experiências positivas que nós tivemos, se alimentar com coisas que são interessantes, nutrir a nossa mente com coisas que são interessantes. Também entender que a mente precisa de descontração, de felicidade, de alegria, né? A mente precisa de humor, sabe? Eu acho que uma das coisas que mais aduba a nossa mente é o humor. É a gente conseguir ver graça na vida. E dar risada disso, dar risada de uma forma leve. Porque quem ri entendeu a piada da vida. Quem ri entendeu, superou, conciliou, foi pra frente. A gente precisa aprender a rir. A gente esquece disso, né? Eu vejo às vezes como as pessoas perderam essa capacidade de entender a piada e ficam chatas demais. Mas ficam muito chatas, né? E aí fica sempre uma neurose do tipo, ai, porque eu tenho que expandir a consciência, expandir a consciência, expandir a consciência, e vira um pentelho da expansão de consciência, sabe? A leveza, a tranquilidade, a Uhum. felicidade, ela são adubos muito preciosos para a gente se tornar pessoas produtivas, pessoas funcionais, pessoas ancoradas, pessoas integrais, entende? A gente não é só consciência, a gente não é só espírito. A gente é riso, né? A gente é hormônio, Sim. a gente é hormônio.
Aliás, a gente é mais bactéria do que qualquer outra coisa, né? Porque tem 1 trilhão de células no nosso corpo e 10 trilhões de bactérias. Quer dizer, a gente é bactéria também, entende? Aham. Você sabe que tem uma métrica para a gente ver, acho que até vem a calhar com uma pergunta que eu vi passando rapidinho ali, de como que a gente consegue perceber onde é esse lugar de acessar a consciência, de tomar decisões através da consciência, né? E tem um sentimento que é considerado o caminho do meio, o Uhum. equilíbrio, que é a suavidade, leveza e contentamento. É a mescla desses sentimentos, né? E às vezes a gente precisa fazer coisas difíceis do ponto de vista da ação, da decisão, mas ainda assim, se aquilo traz suavidade, traz leveza e traz contentamento, a gente está no caminho certo. No caminho que Jesus trouxe, né, como referência para a gente entender e aplicar. E aí, esses adubos, eles são muito importantes, porque às vezes a gente está ali, eu queria melhorar dessa ansiedade, eu queria me curar desse sentimento depressivo, eu queria ser uma pessoa melhor, mas não procura nenhum movimento proativo que possa ajudar a pessoa a sair, né? Aí você indica livro, curso, leitura, terapia, e eu quero, é aquele querer vazio, aquele querer superficial. Não é o da decisão, né? E a vontade, às vezes, mas eu não tenho vontade. Eu penso que vontade não é uma coisa que se tem ou não tem. Não é um adereço que a gente compra ali, né? A vontade, ela precisa ser construída. E essa decisão consciencial, ela coloca essa energia em movimento. E esses recursos, eles são fantásticos, porque eles ajudam a gente a se conectar com esse lado, com essa versão, né? Ouvir uma música, um exemplo muito simples, mas que traz, né, o dia que eu estava acompanhando o Uhum. aniversário do Círculo, na verdade, o aniversário do General Shoa, né? O momento da música Uhum. foi incrível, de conexão. Eu parecia que eu estava lá, sentindo tudo aquilo. E é uma experiência que eu nunca tinha tido online. Presencial, sim, mas online não. E são ferramentas que elevam a gente a esse patamar de autopercepção. Você não precisa estar num estado alterado de consciência, não é isso. Viver meditando, viver de brisa, como você diz. Não é essa a ideia. Mas é essas ferramentas que nos levam a perceber mais, a ampliar nossa percepção sobre as coisas, sair daquela frequência limitada do certo ou errado, do julgamento, do Sim, bom e do ruim, com né? certeza. Isso pesa A demais na nossa sintonia, vida. eu acho que a música ela é um canal realmente de sintonia, porque ela provoca em nós um estado de predisposição mental, né? Então você consegue transmutar muito fácil com a música. Por exemplo, você está numa vibe que você não queria estar, tá com raiva, tá estressado, tá ansioso. Então a música ela vem e ela ajuda você a veicular, né, a dar movimento para esse sentimento, e aí você consegue mudar de estado mental. Tanto a música quanto o humor são absolutamente transformadores de estado mental. Tanto que às vezes, por exemplo, quando a gente está fazendo exercícios espirituais, numa Sim. oficina de mediunidade no círculo, por exemplo, a gente faz vários exercícios do tipo de acessar campo, de pegar informação, etc e tal. Então, entre um campo de uma pessoa e de outro, né, a gente tem que transmutar. E o humor com música. Eu canto a música do Silvio Santos na oficina de mediunidade. Olha, pensa. A gente vai, todo mundo acessa o campo, informações multidimensionais, clarividência, premonições, psicometria. Aí fala, sai do campo! Lararara, hey, lararara, hey, lararara. Bate palma, né? Que a palma ela dissipa energia. Cara, Silvio Santos vem aí e o campo está dissipado. Aí beleza, todo mundo ameniza, a gente entra em outro campo, acessa outro lugar. E é impressionante, porque você começa a desenvolver um domínio da sua mente, né? É uma coisa, se tem uma situação que te estressa muito, por Sim. exemplo, que te dá muita raiva, que te dá muita bronca, cara, faça paródia dessa situação. Crie apelidos, associe com personagens engraçados, comece a tirar sarro da situação que você está vivendo. Mas não aquele sarro com raiva, aquele sarro de. É o sai de baixo, sabe?
e começa a rir de si. Ria da própria desgraça, porque desgraça já Rir da desgraçou, própria então ria. desgraça. Daqui 2 anos, você não vai lembrar disso e não Sim. vai dar risada? Então já começa a dar risada agora. Já começa a dar risada antes. Sim. Total. Já dá risada antes. Você já viu a terapia do riso? Tem uma terapia, assim. Eu fazia quando era criança sem saber. Eu e os meus Maravilhoso. irmãos, a Quando gente você vê, começava a você brincar tá... de dar risada. E começa a forçar a risada, quando você vê, não consegue parar mais. É muito terapêutico, realmente. O riso. E ajuda a Total. gente a lidar com as coisas de uma forma mais suave, mais leve, né? Vai aprendendo a viver no mundo sem ser refém dele. É, Porque às vezes a gente se torna refém daquilo que está acontecendo. E aí você vive as experiências com uma percepção diferente. E isso tudo a gente encontra na simbologia de Jesus. Eu falo que Jesus foi um terapeuta por excelência. Cada movimento, cada palavra, cada atitude, sem mesmo falar, é incrível como isso tudo pode ser direcionado para a nossa vida e acessado, né? Quando ele diz vós sois deuses e pode fazer o que eu faço e pode fazer mais, significa que existe essa possibilidade de manifestar essa divindade que existe dentro de cada um de nós. É da nossa natureza, é sim. a nossa essência, isso, né? Buscar esse caminho. Ai, desculpa, eu deveria fazer comentários mais compridos, mas eu só falei sim e não consegui pensar em E mais é isso que nada. Falei sim. significa que está refletindo, está ótimo. Eu fiquei, Se tipo, causou deixei a reflexão, tá colega bom. de live no vácuo, né? Tipo, é isso. Tipo, E essa é a ideia dos compartilhamentos, nessa já é a segunda live. Semana que vem tem a sua esposa aqui comigo, falar de comunicação não violenta, que também tem uma referência incrível com as falas de Jesus, quando ele trazia ali a fala consciencial, fazendo perguntas que iam lá ali, aliás, trazia a pessoa suas para, lives é puxa a vida. Algumas não, né? Daniele Aí no caía a ficha. Giliverso, né? As aventuras de Julianos, de uma vez. Como Sim, é que você três. aguenta uma coisa dessa? Juliano, Juliana e Juliana. Gente, É um olha, sinal. Se você tivesse mais um filho, ia chamar é um Juliano, com sinal. certeza. É o sinal de que vai ser muito bom, muito produtivo, muita coisa bacana para compartilhar e aprender. Porque a gente se revigora, né? Eu mesmo me sinto revigorada toda vez que eu faço um estudo, que eu compartilho isso e trago essa referência. Isso tudo que eu conto no livro, né? Dessa caminhada minha aí. E só não pus Chegamos. coisas aí do círculo porque o livro já estava publicado quando eu conheci, mas foi incrível. O abraço, assim, nossa vida, me encontrei com tudo isso aqui. Nunca tinha visto a sua forma de trazer assim, essa referência de Jesus, de desvincular essa coisa da igreja, da cruz. Não que tudo isso não tenha uma relevância muito importante, né? Mas os anos de ensinamento de Jesus ali são valiosos e às vezes são ignorados, né? Que tem um valor ali incrível, tanto que dividiu o tempo. Mas hoje a gente é convidado cada vez mais a olhar para tudo isso, manifestar na nossa vida, sair dos ciclos de Total, negatividade que total. nós estamos colocando cada vez mais, né? Vamos de... Será que fica bom música aqui? Eu não Será que fica... sei, nunca ao vivo nunca ouvi. Vamos testar, Fala se aprender. fica bom. A experiência vai ser válida. Tá. Ouve? Hã? Sei, eu gostei. Como é que é? Fechadinho o som, mas é tranquilo. Fica mais fechadinho o som, mas é Vamos lá. mais, Tem mas uma, é tem legal de ouvir. uma música que a gente está fazendo várias vezes aqui essa Continua. semana, que ela fala justamente sobre estados de consciência, assim. Ela é em inglês. E ela é justamente para gerar esses estados de sintonia que a gente chega depois, né, de uma reflexão como essa.
Ela diz assim: You're full of life now. You're full of passion. That's how he made you. Just let it happen. Ou seja, você tá cheio de vida agora, né? Você tá cheio de paixão. Você tá do jeito que ele fez você. Simplesmente deixe acontecer. Fala muito de entrar em contato com a sua essência, né? You're full of life now. You're full of passion. Just how he made you. Just let it happen. And he calls each one of us by your names to come away and whispers to your heart to let it go and to be alive, be alive, come alive, come alive, oh, and to come alive. You're full of passion, you're full of life now. Just how he made you. Just let it happen. E depois ela diz assim: So take me back, back to the beginning, when I was young, running through the fields with you. So take me back, back to the beginning, when I was young, running through the fields with you. So take me back, back to the beginning, when I was young, running through the fields with you. Eu adoro essa música. Eu não ficou bom isso? Deve ter ficado uma Podemos ficar merda aqui no mais um celular. tempinho? O microfone ficou bom mesmo? Fica legal? Dá pra ouvir legal? Não, muito Ah, legal. Muito bom. que bom. Dá para ouvir legal. Chegou? Tocou É muito legal aqui, essa tá? música, né? Chegou. Porque você vê, é uma Muito música. legal. Eu fico besta com certos grupos musicais de fora, porque, entre aspas, eles são evangélicos, né? São bem ali ligados com a igreja, etc e tal. Mas eles falam coisas. Imagina, como é que um evangélico fala? So take me back, back to the beginning. I was young, running through the fields with you. Quer dizer, me leva lá atrás, quando eu era jovem, e eu corria pelos campos com você. Quer dizer, poxa, o cara... O que ele está fazendo? Ele está se desdobrando, memória pré-reencarnatória, retorno à unidade original. Eles cantam certas coisas, assim, que você olha e fala assim, sério mesmo que vocês são crentes? Não é possível. Né? E fora que eles ainda fazem um negócio que eu fico louco da vida de ver, que chama spontaneous worship. É tipo coisas que, de repente, eles estão lá, eles pegam lá uma notinha, não sei o quê, e eles começam a tocar isso, e de repente eles começam a cantar espontaneamente. É canalizado na hora. Os músicos entram numa sintonia, Sai os uma caras entram numa melodia sintonia. incrível.
Tem uma que a gente tá tocando aqui, tá tocando bem aqui nas nossas sintonias, eu e o Gustavo, e ela foi criada por um cara na África do Sul. E eu achei fantástica essa música. Já que estamos aqui mesmo, já que é sexta-feira e já é hour, né? Vai. Ah, Mas antes conta o nome da música que você tocou, que estão pedindo aqui. E o é. pessoal do Essa grupo música chama Mediunidade com Autonomia, Let anota aí para It pôr na Happen. playlist. Let It Happen. E é de um grupo chamado United Pursuit. Ela, Let It Happen, né? Ela é da Andrea Marie. E essa música aqui é Waymaker. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, you meet in every heart. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 É muito boa também, né? Incrível. Tão boa que o Instagram Vamos nem parar por derrubou a live. Porque Ah, às vezes ele reconhece, né? eu tô Acho que bem o som longe de não estava tocar igual favorável o para pessoal isso. que compôs, então ele não vai Mas ainda reconhecer. assim,
tem que ter uma vantagem, né? Essa Sim, música, muito essa música incrível. Nossa, Waymaker, eu vou pôr aqui demais. no comentário, chama-se Maravilhosa. Waymaker. É uma ótima música para sintonia. Principalmente quando a gente pensa que... Porque ela parece esperar por um milagre, mas na verdade, quando você vê que a consciência crística é essa Waymaker, essa fazedora de caminhos, né? No fundo, porque ela inspira o nosso potencial. Então, quando a gente tem o nosso potencial, a nossa natureza inspirada, nós nos tornamos waymakers também, ou fazedores de caminho, né? Ela vai dizer, perdi o tom. Because you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker. Quer dizer, o que é um miracle worker? O que é um trabalhador que faz milagre? É alguém que faz algo extraordinário, né? E a psicologia de pontos fortes, ela fala que quando você está conectado com o seu talento natural, ou seja, com a sua essência, você faz coisas extraordinárias. Então, você é o miracle worker. Aí, promise keeper, né? O mantenedor de promessas. É interessante isso, porque isso é um termo bem evangélico. O promise keeper, ele mantém as suas promessas. Mas o que são as promessas de Deus? Senão as leis universais. Então, se você está em harmonia com a sua natureza, você entra em harmonia com as leis universais. Se você entra em harmonia com as leis universais, essas leis fluem na sua vida. Então, você tem a impressão de que aquele que fez a lei está cumprindo a sua promessa. Mas, na verdade, ele fez a lei é desse jeito. Então, se você está em harmonia com essa lei vai fluir para você. Não é que é uma promessa que está sendo cumprida. A menos que eu diga que a gravidade, por exemplo, é uma promessa. Deus prometeu que todo objeto que for solto, ele vai ser atraído pela força da gravidade. Então, toda vez que a gravidade funciona, ele cumpriu uma promessa? Não, toda vez que a lei universal funciona, não é que ele está cumprindo uma promessa. Ele está sendo quem ele é, né? That is who you are. That is who you are. Quer dizer, that is who you are. Esse é quem você é. Então, é muito louco, porque se eu entendo que ele é Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness, a luz na escuridão. That is who you are. Esse é quem você é. Mas, quando eu canto esse é quem você é, e daí entra a ideia eu acho que é maravilhosa essa ideia da adoração, né? Essa conexão com Deus, onde eu reconheço quem Ele é, porque ao reconhecer quem Ele é, eu reconheço quem eu sou, né? Então, Você se conhecendo e vice-versa. Eu estava escrevendo hoje um artigo sobre as leis divinas, exatamente no caminho que já você estava falando deixei aí. Já tema para a confirmado. próxima live, hein? Deixar o convite. Ai, que bom. Juliana, eu lembrei, no nosso primeiro encontro, você me falou um número. Eu não gravo números, mas a informação foi tão impactante sobre a nossa capacidade individual, né? E às vezes a gente também tem essa dificuldade de compreender que nós somos seres individuais e que o que eu tenho para oferecer para o mundo, ninguém mais tem. E isso é fantástico. E veio muito a calhar com o que você estava falando. Você lembra desse número? Não sei se eu lembro desse. Acho que era a Tudo bem, probabilidade. mas era um número assim, como é que era? Que a chance de você de Porque você ter habilidades o iguais Instituto a uma Gallup outra pessoa, a mapeou já probabilidade 29 é milhões de DNA de muito talentos. grande. E não existe outro. E a probabilidade com base nesses 29 milhões, a probabilidade da gente encontrar outra pessoa que tem exatamente a mesma estrutura de talentos que a gente é de 1 para 295 decalhões. É zero mais. É 1 para 295 decalhões. É esse número que eu não Não há a lembrava. menor possibilidade de existir um ser humano igual ao outro. E eu acho que isso é interessante também, porque
Eu morro de vergonha, porque eu tô fazendo eu tô na minha quarta aula de piano com a Karen Caroline, coitada. Ela tá fazendo o possível para me ensinar o piano. E eu tô fazendo o possível para aprender, né? Só que é muito louco isso, porque se é uma coisa que eu amo e se é uma coisa que me faz feliz e que me conecta, ainda que não seja do jeito que eu quero ou que eu não toque como um, sei lá, um puta pianista tipo Fabinho, lá de Bauru, que toca nos nossos eventos, o que eu sei é suficiente para transmitir um estado, né? E por mais vulnerável que isso seja, no sentido de, putz, acho que eu devo estar passando a maior vergonha daqui a uns 10 anos, eu vou olhar para trás e falar, nossa, como você tocava mal. Eu fico pensando assim, é o fruto que eu dou conta de dar agora. E eu dou conta de ser feliz com isso agora. E, e eu entendo que, beleza, então eu vou podar alguns galhos da minha vida e vou concentrar a energia nisso que faz sentido, nisso que me faz feliz, mas eu vou produzir fruto já, sabe assim? Eu vou começar a produzir fruto já, eu vou produzir, vou entregar aquilo que eu tenho, aquilo que eu posso. E eu acho que isso é uma coisa muito importante que cada pessoa entregue aquilo que dá conta, aquilo que tem em si, sabe? Porque se a gente começar a entregar um pouquinho, se cada um de nós começar a entregar um pouquinho do seu melhor cada vez mais, a gente vai ter muito mais coisas boas do que coisas ruins sendo compartilhadas. E isso acho que faz toda a diferença, sabe? Faz toda a diferença mesmo. Não entrega nada. E por receio de Mas aquilo que entregar você pouco, pode às vezes entregar a é gente não suficiente entrega para nada. alguém. A gente pode ser muito. É. Pode ser muito. Imagina, né? Eu não tenho, não existe nenhum registro no Evangelho dizendo que Maria, mãe de Jesus, pregou para alguma multidão, fez uma grande palestra, uma grande conferência, não existe nenhuma referência no Evangelho de que Maria era uma grande influencer, tinha milhões de seguidores no Instagram, foi trend topics no Twitter ou bombou no TikTok. Mas ela entregou o melhor que ela tinha para uma única pessoa, que foi o filho dela. E eu diria que ajudou. O rapaz foi um bom Pouquinho. moço. Foi bem educadinho. Então, nosso melhor E a repercussão é disso para nós, né? incalculável, Para o né? mundo. Um poeminha do Chico que ele fala: ninguém pode prever se você avançar. O que vai acontecer se você der um pouquinho mais? Um pouquinho mais, né? Ninguém pode prever as consequências disso. Eu acho que é bem nesse ponto, né, que fica muito bonito mesmo. Obrigado. Muito, Que muito bom. bom. Amei. Eu que agradeço de coração todo mundo que tirou um tempinho aqui, sexta-feira à tarde, para assistir uma live de conversa estranha. O que eu gosto é isso, gente. Dá para falar de tudo, sem preconceito, sem julgamento. Isso é muito bacana, né? A gente poder olhar para os nossos sentimentos, reconhecer ainda as nossas limitações, falar sobre isso, falar sobre potencialidades, habilidades. É fantástico. Essas conversas de gente estranha com gente esquisita que eu amei. E semana que vem tem mais. Quem quiser participar com a Juliana Millet vai ser muito legal. Depois, na semana seguinte, vai ter a Juliana também falando sobre a simbologia do tarô junto com a vida de Jesus, que é muito legal. Acho que caiu a conexão aqui do Juliano. Fiquei só Joe. Então, a Juliana ela vai falar sobre isso também. Nós vamos trazer essa reflexão terapêutica que é transformadora. Com certeza expande a nossa percepção sobre tudo, sobre o mundo, né? Muito legal. Gente, eu não sei quem está por aí ainda, se caiu, se não caiu. Me deem um oi, se estiverem me ouvindo. A Ju tá ali. Acho que está funcionando, né? Acho que só caiu do Juliano.
Então, semana que vem, com a Juliana Millet, a gente vai falar sobre comunicação não violenta e as simbologias, né, das falas de Jesus. E depois, com a Juliana Rissardi, gente, primeira vez que eu vou entrevistar, eu vou conversar com alguém oficialmente bruxa. Já conheci alguém, algumas pessoas consideradas, inclusive eu, mas ela vai trazer tanta coisa legal, tanta reflexão bacana, coisas que eu aprendi, que eu vivenciei com ela, que foram muito legais. Ah, acabou a bateria! O meu tá no carregador, senão eu já tinha ido também. Ju, agradece ele aí por mim. Nós vamos fazer mais encontros como esse, tenho certeza que só venha somar, contribuir com todos nós. Para mim foi uma grande alegria receber vocês aqui no meu canal, muitas pessoas novas que eu não conhecia. Se quiserem ficar por aqui, vou ficar muito grata, acompanharem meu conteúdo, minhas reflexões também. E a gente vai caminhando junto, então. Tá bom, pessoal? Juliana é muito querido mesmo, muito bacana. E quem tiver a oportunidade de assistir a série que ele fez do Yeshua, o Cristo Planetário, que está lá no YouTube, e também deve estar no canal do Círculo também, vale muito a pena, gente. Vai ficar gravado quem está chegando agora e perdeu o início, tá bom? Já já tá aqui no Instagram, ela completinha. Gente, gratidão de verdade por esse momento, foi muito especial para mim. Muito aprendizado, muita reflexão. E é muito bom compartilhar isso com vocês. Termina a live de coração aquecido. Foi maravilhoso.